Evangelho de Cristo, conforme o relato de João. João, capítulo 1. Versos 1 a 14. Peço a você que, após a leitura, não feche sua Bíblia. Precisamos ser crentes berianos, que examinam na Escritura o que está sendo dito. Então é muito importante você sempre ouvir a mensagem com a Bíblia aberta, para conferir nas Escrituras. Mas antes de lermos esse texto, me permita dizer algo. O Evangelho de João é considerado pelos estudiosos como a obra literária mais importante do mundo. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos, todos, exceto João, obviamente, já estavam mortos. E todos eles mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século para defender a fé cristã de um ataque frontal que atingiu a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia perniciosa, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato, de casamento espúrio, entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que o Império Romano dominou o mundo, mas as ideias gregas não foram eliminadas. E o pensamento grego começa a ter influência na igreja cristã. Porque, de acordo com o pensamento grego, chamado dualismo, os gregos acreditavam que a matéria que você pega, palpa, era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não acreditavam na doutrina da criação, nem na doutrina da encarnação, nem na doutrina da ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, ele tinha, e o corpo físico é material, e ele é, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo começa a se negar, no final do 1º século, a doutrina da divindade de Cristo. E os concílios eclesiásticos que aconteceram nos 5 primeiros séculos do cristianismo, todos estavam voltados para defender a doutrina de Cristo. Porque o gnosticismo estava entrando nas igrejas. E as igrejas, em vez de influenciar a cultura secular, era a cultura secular que estava entrando dentro das igrejas. Então João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, neste evangelho, mormente, nesta introdução do evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade. João vai acender as luzes no palco da história, e João vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele nos revela assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego de início, porque ele começa assim: no princípio era o verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que João não usa o verbo ser no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas ele usa o pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Significa que quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, quando todas as coisas foram criadas, o verbo já existia. O verbo preexiste ao início, ao começo. E se ele preexiste ao início e ao começo, então ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então já abre o Evangelho provando que ele é Deus, porque ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Vou lhe dizer que você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Nós entendemos um pouco de tempo, de eternidade não, e eu explico. Se você, por exemplo, tirar de 1 milhão de anos um dia, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu lhe pergunto, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno. Então ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, proston theon, significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e ele é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. De acordo com o credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta então fazer o que Tomé fez: prostrarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas está escrito no verso 2 que o verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, isso é espantoso,
Porque esta declaração põe o machado da verdade na raiz de 4 ideias muito populares nos meios acadêmicos, sobretudo, e que estão absolutamente equivocadas. Primeiro, esse versículo prova que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, este mundo não é resultado de geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não veio à existência por moto próprio, por iniciativa própria. Este mundo foi trazido à existência pela palavra poderosa do nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão produziu esse vasto universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos no planeta Terra. Foi o acaso que nos deixou aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Não, absolutamente não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. O único lugar do mundo 100% apropriado para a vida é o planeta Terra. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar, sabem por quê? Porque se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, e não haveria vida no nosso planeta. E vocês sabem que as marés dos oceanos são orientadas e dirigidas pelas fases da Lua. Então, se não houvesse a Lua, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a teoria da evolução. Meus irmãos, em 1859, Charles Darwin publicava em Londres, na Inglaterra, o seu livro A Origem das Espécies. E de lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinado nas escolas e nas universidades, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Prestem bem atenção. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, a mais importante verdade que deveria reger nossa vida é quem é o nosso glorioso Redentor. Quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é. Dr. A.W. Tozer disse que um dos maiores problemas da igreja contemporânea, ele está falando da igreja do século XX, é que a igreja hoje passa a maior parte do tempo olhando para o seu umbigo e tomando o seu próprio pulso, quando a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo.
Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías está meditando sobre a majestade de Deus, e ele está falando do Messias, porque é um texto messiânico, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Então pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Vá aqui num dos mares que cercam esta cidade e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Redentor mede os céus a palmos. O seu Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo qual o tamanho deste universo que ele mediu a palmos. Pergunte, sabe qual é a resposta do astrônomo? Se ele for honesto: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está dizendo que nenhum homem, por mais robusta que seja a sua inteligência e por mais pleno que seja o seu conhecimento, é capaz de saber exatamente o limite máximo do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e sou senhor disso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim: quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas os astrônomos afirmam hoje que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então vá um dia na praia, encha a concha da sua mão de areia e tente contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E diz a Bíblia que por ele ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do século XX para cá, meus irmãos, nós não estamos mais pasmos com a grandeza do macro-universo, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você for no seu quintal e pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é mais complexa do que a grande cidade de Boston. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. O Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaremos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso temperamento, a cor da nossa pele. Se você pegar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário.
O Dr. Lowe foi afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Aleluia! Quando você chega no verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, isso é espantoso, porque tudo que existe, anjos, homens, animais, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele, mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Então preste atenção nisso. O simples fato de você estar aqui nesta noite é uma prova de que Jesus existe. A Bíblia diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se o seu coração está batendo, e está, é porque ele está preservando a sua vida. Se a sua mente está funcionando, e está, é porque ele está preservando a sua vida. Se você saiu da sua casa e veio para esta casa nesta noite, é porque ele está preservando a sua vida. Ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, ele é o preservador da vida. Mas João vai além e diz assim: ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso, porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar, em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Pois Jesus é a luz, não tem páreo para ele, não tem quem possa ameaçá-lo, não tem quem possa intimidá-lo, não tem quem possa derrotá-lo. Aonde ele chega, chega a cura, chega a libertação, chega o perdão, chega a salvação, chega o reino de Deus. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês, no começo, que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui, nos versos 1 a 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Bom, se ele é tudo isso, e ele é, então eu preciso dizer algo para você nesta noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E eu vou usar, pastor Alexandre, um paradoxo do livro A Ética da Decisão, quando o autor diz assim: você é escravo da sua liberdade, você está obrigado a tomar uma decisão. E ele ilustra esse paradoxo da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Mas talvez você veio aqui hoje e esteja nutrindo no seu coração o seguinte pensamento: bom, eu estou aqui, fui convidado para estar, mas eu não estou tomando decisão nenhuma. Aliás, eu estou indeciso. E eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível.
porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, o apóstolo João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, confiram comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a fim de que todos possam ter então a salvação nele. Então note comigo uma coisa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Velho Testamento encerra com Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Esse período do Velho para o Novo Testamento nós chamamos de período interbíblico, ou período do silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha sacrifício, mas não tinha palavra de Deus. Não tinha palavra de Deus. Diz a Escritura que veio a palavra de Deus a João no deserto, depois de 400 anos. E ele andou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíam das ruas, das cidades, das praças, das vilas, das aldeias, para o deserto da Judeia, e João pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões vinham, e lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os coletores de impostos, lá estavam os soldados. E diz a Bíblia em Lucas 3, que de repente, toda essa multidão, não parte dela, toda essa multidão começa a cogitar algo perigoso, sedutor, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada, como o sibilo da serpente. A pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Preste atenção comigo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, na verdade, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu isso. As multidões vindo me encontrar no deserto. Se eu tivesse engolido essa isca venenosa, eu podia pensar assim: bom, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi claro: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando aqui, irmãos? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas agora nós temos uma segunda decisão no texto. Confira comigo os versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Faça uma perguntinha: quantas vezes apareceu a palavra mundo aí no verso 10? Por favor, dá uma olhadinha. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Na língua grega, no original, é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Olhem a necessidade de interpretar a Bíblia, porque num único versículo, a mesma palavra é repetida 3 vezes, e cada vez que ela aparece, tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico, mundo físico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo material.
O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, muito cuidado ao ler sua Bíblia, porque às vezes uma mesma palavra, num mesmo versículo, ela pode ter significado diferente. Mas agora chega o verso 11, ele é claro: veio para o que era seu, e os seus não receberam. E a pergunta é: quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança. Mas por que os judeus não receberam? Falta de luz? Não, falta de olhos. Falta de evidências? Não, falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Tudo lá era sombra da realidade que se cumpriu em Jesus. Ele foi prometido lá em Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Foi simbolizado pelo tabernáculo, foi simbolizado pelo templo, foi simbolizado pela Arca da Aliança, foi simbolizado pelo Cordeiro, cujo sangue foi passado nas vergas das portas dos israelitas, foi simbolizado pelos sacrifícios, foi simbolizado pelas festas de Israel, foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra da realidade que veio nele. E diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Vocês que têm ido a Israel com mais frequência até do que eu, já fui 11 vezes, é curioso, você chega lá, e eles estão lá no Muro das Lamentações, orando, lendo a Torá, aguardando ainda um Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. Nas palavras de Paulo, ainda há uma venda na face deles, nos olhos deles. Isso é um alerta para nós. Quantos que, apesar de conhecer tanto, ainda não compreenderam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eu acho curioso, pastor, que às vezes eu pego os guias que às vezes repetem os fatos históricos com tanta clareza sobre a pessoa de Jesus. Aí eu chamo o guia à parte e pergunto assim: mas para você, quem é Jesus? Ele diz: não, foi apenas um grande homem, foi apenas um profeta. Cuidado para que você, ao saber a verdade, ainda assim mantenha-se fechado ou rebelde a esta verdade. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas bendito seja Deus, tem uma terceira verdade nesse texto, a terceira decisão nesse texto, que é a aceitação de Jesus. Confira comigo os versos 12 e 13. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, porque está contrastando o que foi dito antes com o que vai ser dito agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã.
Ninguém é filho de Deus porque nasce ou frequenta uma igreja cristã. Ninguém é filho de Deus porque vive numa nação chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer conosco. Ser filho de Deus é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova herança, uma nova esperança, uma nova pátria. Ser filho de Deus é nascer de novo. Nascer de cima, da água, do Espírito. Mas João não quer que nem você nem eu saiamos daqui hoje confusos sobre isso. Então ele explica em detalhes o que significa ser filho de Deus no verso 13. Confira comigo. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é coisa hereditária. Não é hereditário. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Eu acho que ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou. Deve ser coisa boa. Ter uma mãe de oração, eu tenho certeza que é maravilhoso. Agora, isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Tem um ditado popular no Brasil que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Pode até ser membro da TDM. É bom, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem poder, tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Me permita ilustrar isso. Vamos imaginar que num feriado longo, qual é o feriado mais longo que vocês têm aqui? July 4, 4 de julho, Independência. Você vai sair para um lugar muito bonito. Imagine que você vai para uma montanha, o clima está quentinho, gostoso, para aquele local de árvores frondosas, cuja cabeleira se esvoaça pelo soprar do vento. Imagina aquela relva verde, farfalhante, aqueles regatos de águas cristalinas deslizando pelos campos verdes, engrinaldado de flores. Imagine o passaredo a cantar, as borboletas multicoloridas voando, enchendo o espaço de cores as mais variadas. Imagina as flores mimosas com as pétalas aveludadas, exalando aquele inebriante perfume. Imagine aquela brisa gostosa batendo no seu rosto e você olhando aquele cenário idílico e você diz assim, quer saber de uma coisa? Deus é tão bom comigo que a partir de agora eu me declaro e eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder, só o próprio Deus pode fazer de você seu filho e sua filha. Condição exigida? Uma única condição: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Seu dinheiro não faz você filho de Deus, sua posição social não faz você filho de Deus, seu credo religioso não faz de você filho de Deus, suas boas obras não fazem de você filho de Deus. A única e toda condição exigida é que você creia em Jesus, que você receba Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Mas em terceiro lugar, ele explica, no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem qualquer outra pessoa, nem qualquer igreja, nem qualquer denominação, nem qualquer conselho eclesiástico possa dizer para você assim, seja filho de Deus. Não, 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 esta autoridade e este poder, só o próprio Deus pode dar a você, só Ele é capaz de fazer de você seu filho.
A salvação pertence a Deus. Mas, irmãos, agora nós chegamos à conclusão do texto. O que está escrito no verso 14 aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês todos sabem que no ano 325, na cidade de Nicéia, Constantino, o imperador romano, que se declarou cristão, convoca o primeiro concílio geral da igreja. Lembra do que eu disse lá no começo? Aquela heresia que estava se espalhando na igreja, do gnosticismo? Pois bem, no ano 325, um presbítero de Alexandria, chamado Ário, começa a pregar que Jesus Cristo não era Deus, da mesma substância de Deus, da mesma natureza de Deus. E então, convoca-se um concílio para resolver esse problema doutrinário da igreja. E um homem chamado Atanásio, calçado com a verdade, fundamentado nas Escrituras, reprova as teses de Ário e finca ali uma estaca da ortodoxia, provando que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E este Atanásio escreve um livro sobre a encarnação, está traduzido em língua portuguesa inclusive, provando que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o Verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Paulo em Filipenses 2,6, que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Preste atenção, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas quanto ele se esvaziou? Ele foi se esvaziando, 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 a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Este é o mistério da encarnação. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está sentado no trono e ele voltará para buscar a sua noiva. Mas diz o texto que ele não veio cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça e verdade. Porque se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria, nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, preste atenção nisso, o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos. Então baixa a bola, baixa a bola. Porque o melhor de nós não passa de trapos aos olhos dele. Se ele viesse cheio de justiça, ele nos fulminaria, mas bendito seja Deus, ele veio cheio de graça. Ele nos pegou arruinados, ele nos apanhou sujos, ele nos apanhou depravados, ele nos apanhou condenados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos amou, e ele nos escolheu, e ele nos salvou, e ele nos perdoou, e ele nos transformou, e ele nos restaurou, e ele nos fez membros da família de Deus. Aleluia! E o texto diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Preste atenção nisso. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra esse profeta apontava para algum atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia, mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo de Deus, ele veio para revelar Deus.
Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas antes de eu encerrar, me permita dizer algo. João, aqui nessa introdução, provou que Jesus é Deus de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, e ele é Deus porque ele faz as mesmas obras de Deus. Quando você vai para o restante do Evangelho, você vai notar algo curioso. João segue a mesma toada. E João vai mostrar ao longo do Evangelho que Jesus Cristo é Deus por duas razões. Primeiro, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. Então o que João vai fazer? Ele escreve no final do livro que se todos os sinais que Jesus realizou fossem registrados numa linguagem hiperbólica, em todo o mundo não caberiam os livros. Mas João vai fazer o seguinte: ele vai selecionar desses muitos sinais, 7 sinais, 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. Para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, é transformar água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Você faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai provar que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai pegar uma declaração de Jesus em João 8,58, que diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês todos sabem que eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o Deus Yahvé, ou Deus Javé. Se você lê numa versão Yahvé e lê noutra versão Javé, não fica triste nem preocupado, porque no hebraico a letra I e a letra J é a mesma letra. E você sabe que a palavra Jeová não é propriamente um nome, é a composição de 2 nomes. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai formam a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos do Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas eu não posso terminar antes de mostrar aqui para mim um grande mistério do Evangelho de João. Dessas 7 declarações, pastor Alexandre, uma delas ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Preste atenção nisso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós terá vida eterna. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja.
Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para explicá-lo, me permitam duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: sim, o sol brilha. Mas por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção no que vou lhes dizer. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é o seu papel, o meu papel? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelas fábricas, pelas indústrias, pelos bairros, levando a luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Este é o nosso glorioso Redentor. A Ele a honra, a Ele a glória, agora e pelos séculos eternos. Amém.